no Facebook. Olá, então, amigos. Aqui quem fala é o Ronald, presidente fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching, apresentador do programa Business RS, um programa que está bombando com convidados maravilhosos. Convido todos vocês a assistirem no canal 24 da NET para a região do Vale dos Sinos. E quem quiser é só baixar o Vale TV Play ou seguir a gente no YouTube, programa Business RS, que toda semana, toda segunda-feira, nós colocamos um programa novo. Eu também sou empreendedor serial, né? Eu já abri e abro várias empresas. Para quem está entrando agora, só para identificar, hoje eu estou fazendo uma transmissão em 3 vias diferentes. Facebook, você que está me vendo aqui, pessoal do Instagram, um grande abraço. E também aqui para os meus alunos, eu estou transmitindo, porque depois eu vou colocar esse vídeo no material das formações da Sociedade Gaúcha de Coaching. Então, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o mundo VUCA. E aí, você já ouviu falar em mundo VUCA? O que é esse tal de mundo VUCA, né? Mas primeiro eu quero fazer um esclarecimento. Em 2018, vai fazer um ano agora, no final de fevereiro, início de março, eu tive o prazer, o privilégio de ir com o meu filho mais velho, o Julian, de 19 anos, para o Vale do Silício. E essa ida no Vale do Silício, eu confesso para vocês que ela foi uma disruptura na minha mente. Né? Trouxe grandes insights, grandes pensamentos, e aí alguns talvez ainda desconheçam ou não seja tão claro assim o que vem a ser a palavra disruptura, que está muito em moda hoje nos livros, nas universidades, nos cursos modernos, né? Os cursos que o pessoal que está com conhecimento de ponta aí. Pessoal, disruptura, ruptura, claro, é fácil, né? Alguma coisa que rompe algo. Agora, disruptura é eu diria que é uma ruptura além da ruptura, ou seja, é uma coisa muito mais forte, muito mais intensa. Para você entender melhor, eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? Quando nós, por exemplo, casamos, isso é uma disruptura na nossa vida. A nossa vida, ela nunca mais vai ser a mesma após nós casarmos. Por quê? Porque antes nós tínhamos uma vida de solteiro, uma vida que era uma vida individual, e você passa a ter, quando casa, uma vida coletiva. Então, isso é uma disruptura. Quando você tem filhos, isso também é uma disruptura. Por quê? Porque a sua vida, quem é pai, quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando. A partir do momento que você é pai e mãe, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, isso é uma disruptura. E, claro, nós não podemos deixar de citar, já que é um termo, o VUCA é um termo que está muito ligado ao nosso modelo atual, né, de tecnologia, de coisas novas, diferenciadas, né? Nós não poderíamos deixar de citar a própria tecnologia como uma disruptura, as redes sociais como uma disruptura, a internet como uma disruptura e esses meios que eu estou falando com todos vocês aqui. Para quem está entrando agora, minha querida Flávia Pessato, a Thaís Teixeira, Carla Flores, um beijo no coração de vocês, o pessoal aí do Instagram, o pessoal do Face, e eu também falei que eu estou transmitindo aqui para os meus alunos, porque depois essa gravação vai ir para o material da formação da Sociedade Gaúcha de Coaching. Então, ó, gratidão aqui, ó, a camisa de propósito, tá? Muita gratidão por vocês estarem acompanhando aí essa live. Então, eu falava para vocês de exemplos de disruptura. Então, por exemplo, eu estou transmitindo aqui com alta tecnologia, né? Com uma internet boa, com um notebook, 2 celulares, tudo isso não seria possível se não houvesse esse conceito de disruptura.
E todos nós sabemos que um grande artífice, né, um grande mentor dessa tecnologia toda foi o Steve Jobs. Né? O Steve Jobs não está mais conosco, ele faleceu já faz alguns anos, ele virou tema de livro, virou tema de filme no Netflix, mas boa parte do que está acontecendo nas nossas vidas hoje se deve a essa pessoa, e que com certeza os nossos netos estarão falando dele, né, do Steve Jobs, assim como nós falamos hoje, por exemplo, do Einstein e de outros grandes pensadores que nos deixaram grandes legados. Tá? Patrícia Vicari também entrou. Patrícia, um beijo no teu coração, né, aqui no Instagram. Mas então, eu fiz aqui um roteiro para me ajudar, né, para eu ter uma linha de pensamento para poder passar para vocês. E aí, desde essa visita que eu fiz no Vale do Silício, então, há quase um ano atrás, eu me tornei um curioso e um estudioso das novas tecnologias, do mundo disruptivo, do futurismo. Né? O que vem a ser isso? Isso é o que vai acontecer para nós num futuro não tão distante assim. Porque eu me preocupo muito, eu confesso para vocês que ao mesmo tempo que foi uma realização fantástica eu ter ido para o Vale do Silício, eu vim de lá com grandes preocupações também. Por quê? Porque eu consegui enxergar a grande distância que o nosso país, o nosso querido Brasil, está em relação a tudo que está acontecendo em outras partes do mundo. Né? E que existem muitas pessoas que não estão ligadas no que está acontecendo. Né? Muitas pessoas que... e eu vou dar alguns exemplos para vocês que elucidam muito claramente o que eu estou querendo dizer. Um abraço para o Gerson também, a Caroline Vinas Coach também entrou via Instagram. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui, ó, gratidão por vocês estarem aí conosco. Então eu quero trazer alguns exemplos de coisas que eu vi lá, que estão se disseminando muito rapidamente no Vale do Silício, nos Estados Unidos e em alguns países europeus, e aqui no Brasil ainda se fala muito pouco, ou se fala, mas se vê como realizações distantes. Uma primeira delas é o carro autônomo. Né? O carro autônomo e elétrico. Eu tive o privilégio, a oportunidade de visitar a Tesla no Vale do Silício, o showroom da Tesla, e simplesmente o que nós temos nos modelos da Tesla é um computador sobre rodas, não é um carro, é um computador sobre rodas. Né? Fora os problemas que a Tesla vem tendo de entregar esses modelos, né, que aí é um problema muito mais produtivo do que de concepção da tecnologia do carro, aquilo ali simplesmente está revolucionando o mundo moderno, está revolucionando. A Lisiane Lisboa entrou também no Instagram. Beijo, Lisiane, seja bem-vinda. E aí, o que aconteceu, pessoal? A gente olha os testes que o Uber está fazendo, por exemplo, nos Estados Unidos, de carros autônomos, e não só carros, caminhões autônomos, e isso preocupa muito a gente. Por quê? Eu dou um exemplo em sala de aula que eu quero repetir aqui, que é o exemplo do... Sempre quando eu passo em frente à rodoviária de Porto Alegre, eu sinceramente eu acho um absurdo. Eu vejo filas quilométricas de taxistas esperando para fazer uma corrida, que muitas vezes eles não sabem se vai ser uma corrida de R$10 ou se vai ser uma corrida de R$100, mas eles esperam horas enquanto os motoristas de aplicativos estão pegando uma corrida atrás da outra. E aí, quando você linka isso com os carros autônomos, isso gera mais preocupação ainda, porque nem os motoristas de aplicativo futuramente terão trabalho. Porque você, assim como você chama via Uber, via 99 hoje, o motorista de aplicativo para te buscar, futuramente não vai haver um motorista, você vai chamar o carro. E a partir do momento que você chamar o carro, você vai pagar tudo automático numa máquina de cartão de crédito, e você já vai dizer o destino e de onde você está saindo, e ele vai te levar automaticamente. Né? Então não vai existir mais motorista de aplicativo daqui a um tempo.
Agora, uma outra situação que me preocupou um pouco mais ainda quando eu voltei do Vale do Silício, eu já vou explicar para vocês em seguida o que é mundo VUCA, tá? Eu estou fazendo uma introdução para a gente poder chegar no mundo VUCA. Outra coisa que me preocupou bastante, eu até pesquisei aqui no Brasil, é em relação aos caminhões autônomos. Eu fiz uma pergunta em sala de aula, que a resposta ela é meio óbvia, mas eu quero fazer aqui também em público. Se você fosse dono de uma transportadora, com todos os problemas que envolvem caminhões, assim como nós vimos na greve de maio de 2018, e houvesse a possibilidade de você ter caminhões autônomos, você teria? A resposta que eu tive em sala de aula para essa pergunta foi quase que unânime. É óbvio que sim. Por quê? Porque você não teria motoristas, os motoristas, nada contra, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, os caminhoneiros, não me entendam mal, eu penso que a greve que eles fizeram foi uma greve muito justa, eles reivindicaram coisas muito importantes, eu estou citando exemplos do que a disruptura vai fazer com o nosso país em breve, se nós não nos alertarmos e tivermos a preocupação de resolver certos problemas. Voltando ao exemplo dos motoristas de caminhão, se você fosse dono de uma transportadora e você não tivesse que pagar motoristas, pensando que você teria caminhões autônomos, então esses, obviamente, se não tem motorista, você não está sujeito a pagar impostos, você não está sujeito a pagar 13º, não é uma pessoa que fica doente, não tem uma pessoa que fica doente, e todas as coisas que envolvem o ser humano. E aí, como é que fica? Eu fui pesquisar quantos motoristas de caminhões nós temos no Brasil. Pasmem, nós temos 2,5 milhões de motoristas no Brasil. Então, pessoal, esse é um quadro que está acontecendo já nos Estados Unidos, e que com certeza não demorará muito a chegar no Brasil, tá? Outro exemplo que eu quero trazer para vocês, que é um exemplo chocante também, que vai chegar muito em breve para nós, vou tomar uma aguinha aqui, é o exemplo dos drones para passageiros. Para quem não sabe, o Uber e a Embraer X. O que é a Embraer X? A Embraer é essa empresa de aviação que nós temos em São José dos Campos, aqui no Brasil. A Embraer X é o braço tecnológico, né? É o braço de inovação da Embraer. O que eles estão fazendo em parceria? Eles estão criando o drone para passageiros. Vai ser um drone elétrico também, que você vai pegar no terraço de um edifício e ele vai te transportar rapidamente para outros locais em uma cidade, em outro município, etc. Gente, o objetivo disso é justamente evitar aquilo que nós estamos sofrendo diariamente nas grandes capitais e nos grandes centros urbanos, que são que é a perda de tempo por trânsito, que todos nós enfrentamos isso no dia a dia. Sabe quando está previsto o primeiro lançamento de um drone para passageiros? Em 2023. Aqueles mais céticos podem estar dizendo o seguinte: Ronald, mas me diz uma coisa, não tem nem legislação para isso ainda. Só que esse debate já está acontecendo nos países de primeiro mundo. Em paralelo com a criação tecnológica desses novos inventos, também está sendo debatida a parte de legislação para tornar isso viável. Tá, pessoal? Então não vamos se enganar, não vamos nos enganar de que isso vai demorar a chegar no Brasil, porque não vai chegar. Então vamos lá, eu fiz uma introdução para vocês do que eu vivi no Vale do Silício durante um tempo, e agora eu quero trazer então para você o conceito de VUCA. O que vem a ser então o tal de mundo VUCA? O VUCA é um acrônimo, é uma junção de 4 palavras em inglês, né, cuja letra inicial faz com que tenha esse nome VUCA, que eu já vou citar para vocês. Então, a primeira letra é o V. V de quê? Né? De volatilidade, que também tem a mesma terminação V no inglês, que é volatile. Né? Então, entrou o Fabiano Bonella,
também. Um abração, Fabiano, obrigado por prestigiar aí. A segunda letra do inglês é uncertainty. Traduzindo para o nosso português é incerteza. Né? Então, o U vem de uncertainty, que significa incerteza. O C é de complexidade e o A é de ambiguidade. Então, vou repetir. V de volatilidade, o U, se traduzindo para o português, incerteza, o C de complexidade e o A de ambiguidade. Eu vou falar um pouquinho de cada um agora, para a gente ter ideia do que significa cada um. Tá? Só para trazer também a origem, né, desse termo. Ele foi usado pelos militares americanos no contexto da guerra do Afeganistão. Olha que legal isso. Né? Então, os militares começaram a usar esse termo para falar do ambiente que eles viviam durante a guerra do Afeganistão. Tá bom? Mas vamos lá, vamos dizer o que vem a ser cada um deles. O que tem a ver com volatilidade? O que vem a ser isso, pessoal? Vou ler um pequeno conceito aqui para vocês. Ó. Mudanças frequentes que ocorrem rapidamente e geram grandes impactos. Exemplos disso. Preço no câmbio. Nós estamos vendo toda hora aqui no Brasil o valor do dólar oscilar. Mais recentemente, a Bolsa de Valores, com o novo governo, deu verdadeiros saltos, né? Chegando a semana passada a 96 mil pontos. Já tem alguns especialistas dizendo que a nossa Bolsa pode chegar a 100 mil pontos em breve. Isso aí, o que é? O nome disso é volatilidade. Tá? As coisas acontecem muito rápidas, numa velocidade muito intensa e que trazem grandes impactos para nossas vidas, de todos nós, da população em geral. Um outro exemplo que eu gosto de dar quando se fala em volatilidade é as criptomoedas. A mais conhecida delas é o Bitcoin. Vocês devem ter ouvido no final de 2018, eu não me lembro exatamente o mês, que houve um crash, né, no Bitcoin, ou seja, o Bitcoin despencou seu valor de mercado por uma série de problemas que aconteceu na ocasião, e isso causou uma mexida muito forte no mercado de criptomoedas, que é um mercado que está crescendo muito no mundo e no Brasil, um mercado ainda não regulamentado, né, ou seja, o Banco Central brasileiro não consegue meter a mão nisso, né, e muito menos os bancos, pelo contrário, os bancos estão aplicando em criptomoedas. Tá? Então, tudo isso causa uma volatilidade muito grande no mercado e que afeta todos nós. E um último exemplo, ainda ligado a esse item, são as fintechs. O que são fintechs? São bancos tecnológicos, em outras palavras, né? Você já deve ter visto propaganda nas redes sociais, você já deve ter visto propaganda na internet, em vários locais, sobre as fintechs. As fintechs, elas estão substituindo os bancos normais, pessoal. E isso vai acontecer cada vez mais. Você deve ter ouvido recentemente, há pouco tempo, o Banco Itaú comprou a XP Investimentos. Por que o Banco Itaú fez isso? Porque a XP Investimentos virou uma fintech. Né? Então, olha, pessoal aqui do Facebook, a minha esposa está me assistindo, um beijo para ela, Caroline. Nedir Marchioro, meu querido parceiro, um beijo no teu coração. E a Flávia Fernandes da Rosa também entrou aqui via Facebook. Enfim. E também está a galera aqui do Instagram, legal, e os meus alunos que estão assistindo, sendo gravado aqui no outro vídeo. Voltando aos exemplos, então, para fechar a volatilidade. As fintechs, elas são empresas que estão substituindo os bancos. E eu costumo dizer nos meus posts, né, quem viver, verá. Vocês vão ver que os bancos vão perder muitos clientes. Porque, pessoal, ninguém aguenta as taxas dos bancos normais, desses bancos que nós temos conta. Né? Eu sou um deles que realmente, eu não vou citar aí por questões de ética, mas tem um banco que eu estou fechando a conta nele e estou indo para outro, porque as taxas são muito elevadas. Tá? Então, volatilidade, ficou claro? Né? Então, são mudanças frequentes que impactam
de forma muito forte as nossas vidas diariamente. Vamos para o... eu tenho uma provocação que eu anotei aqui para você pensar, né? Principalmente se você é empresário e empreendedor, tá? A provocação é a seguinte: como as novas tecnologias podem impactar o seu negócio e como você reagirá a esses impactos? Olha só que pergunta interessante, hein? Como é que essas novas tecnologias podem impactar o seu negócio e como é que você vai reagir a esses impactos? Pense nisso se você é empresário, se você é empreendedor. Entraram mais algumas pessoas aqui, o Juliano. Tudo bem, Juliano? Um grande abraço, obrigado por prestigiar aí. Estou indo para o segundo item agora, do VUCA, que é o incerteza, tá? Eu tenho um conceito aqui para trazer para vocês de incerteza. Situações e eventos imprevistos com efeitos inimagináveis que afetam os riscos de como o futuro se moldará. Gente, na verdade, nós vivemos uma grande incerteza diária, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: ontem diferente de hoje, amanhã diferente de hoje. Quando eu trabalhei na Dell, trabalhei 7 anos na Dell. A Dell, todos sabem, é uma empresa de tecnologia que tem uma preocupação muito grande com a evolução tecnológica. Nós brincávamos, né, entre os gestores da Dell, que a única coisa que a gente sabia que era certo na Dell era a mudança, né? E esse item, incerteza do mundo VUCA, ele reflete bem isso. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, essa que é a grande verdade. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Um deles, o futuro do trabalho. Eu tenho lido muitos estudos, me permitam um golinho de água só para molhar a garganta. Carolina Pimentel entrou aqui no WhatsApp também, um grande abraço, obrigado por prestigiar. Eu estou falando então do mundo VUCA e eu estou no segundo item, que é incerteza, né? No inglês significa uncertainty, né? Que é o U, tá? Então, alguns exemplos de incerteza, o futuro do trabalho. Eu tenho lido muito sobre as futuras profissões, sobre o futuro do trabalho, e eu estou para dizer, é assustador o que a gente lê, que até 2023, cerca de 65% das profissões ou dos profissionais que vão ingressar no mercado serão de profissões que ainda não existem. Tá? E aqui eu quero aproveitar e dar uma dica para vocês de uma literatura que eu divulguei inclusive hoje nas redes sociais, que é esse livro aqui, ó, Gestão do Amanhã. Tá? Eu estou transmitindo com 3 câmeras, então estou mostrando para cada um de vocês. Tá? Esse livro é absolutamente fantástico. Ele fala sobre a 4ª Revolução Industrial, ele fala sobre disruptura, ele fala sobre tudo isso que eu estou conversando com você sobre o mundo VUCA. Tá? A Roberta Matos entrou lá no Facebook, um beijo, Roberta. A Rita Maria também, a Rita Maria Mendes, um beijo para ela também. Obrigado, pessoal, pela audiência. Tá? Então, estou falando dos exemplos do item incerteza, que é o segundo item do mundo VUCA. Um outro exemplo, o uso da inteligência artificial. Pessoal, você já deve ter ligado para algum tipo de suporte, você já deve ter ligado, sei lá, para Claro, para Vivo, para Netflix, para Sky. Hoje, quem está nos atendendo não são mais pessoas de carne e osso. Quando você liga no primeiro momento, quem está nos atendendo são inteligências artificiais. São robôs que estão aprendendo através de uma coisa que se chama Learning Machine, que eu também vi no Vale do Silício. Ou seja, é uma inteligência artificial que aprende. E eles estão se comunicando conosco. A última opção que nos sobra quando eles dão as opções para a gente, a última opção é quando você quer falar realmente com um operador para falar coisas que não te deram opções nos itens anteriores. Então, vocês imaginam
quantas pessoas nos call centers perderam o emprego ao longo do tempo? Quantas pessoas perderam emprego? E vão ainda ter muitas mais pessoas que vão perder o emprego. Por quê? Porque a inteligência artificial está ficando cada vez mais inteligente, né? Como o próprio nome diz, e vai substituir cada vez mais funções humanas. Para vocês que estão ficando preocupados ouvindo eu falar tudo isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, o próximo item que eu vou falar é como nós vivermos em um mundo VUCA, tá? Porque eu, particularmente, eu não gosto de palestrantes, instrutores, que eles falam do problema, ou seja, da problemática, como se diz, mas eles não dão dicas para como eu trabalhar isso no dia a dia, ou seja, como eles não dão a solucionática, né? Eu sempre, nas minhas lives, eu trago o problema, mas trago a solução também. Tá? Entraram mais algumas pessoas, Francisco Trindade, quanto tempo? Olha, Francisco, grande abraço, amigo. Aqui também no Instagram entrou a Rafa de Castro, Carolina Pimentel, né? Eu acho que é a Michele, enfim, né? Tem várias pessoas entrando aí. Tá? Voltando aqui, então, pessoal, ao nosso mundo VUCA, eu vou para o terceiro item agora, que é complexidade. É o C do VUCA, tá? Eu trouxe uma definição aqui para vocês. Ausência de visão linear em relação ao ambiente empresarial e de inovação. O que é uma ausência de visão linear? Pessoal, no tempo, por exemplo, que eu fiz administração, eu já sou formado há bastante tempo, fiz minha formação na PUC, a forma como nós aprendíamos a administração era uma forma de uma visão linear. Ou seja, os ensinamentos que nós tínhamos, eles não mudavam da noite para o dia, como está acontecendo hoje. Existia uma hierarquia dentro das empresas, que muitas empresas têm até hoje, obviamente, que veio das guerras, que veio da Primeira Guerra Mundial, que veio da Segunda Guerra Mundial, né, que é a hierarquia militar. E as empresas adotaram esse tipo de hierarquia para dentro delas, e elas foram, ao longo do tempo, se departamentalizando. E aí se criou o presidente, o CEO, os diretores, os gerentes, e por aí vai. Coisa que existe até hoje. Né? Só que as empresas, principalmente as startups, que são empresas de tecnologia e que têm uma estrutura enxuta, hoje elas não estão trabalhando de forma tão hierarquizada assim, elas trabalham em forma matricial. O que é trabalhar em forma matricial? As pessoas trabalham por projetos e não mais por hierarquias. E isso faz com que as startups sejam rápidas, com que as startups elas consigam fazer coisas que as grandes empresas não conseguem. Tanto que hoje, as grandes empresas se dando conta disso, o que elas estão fazendo? Elas estão muitas vezes adquirindo startups para aprender com elas, e a partir do momento que elas aprendem com elas, elas conseguem tornar os seus negócios mais rápidos. Tá? Então, essa ausência de visão linear e em relação ao ambiente empresarial e inovação está faltando hoje para as grandes empresas, e isso tem a ver com a complexidade com que os negócios estão andando. Né? Antes, por exemplo, vamos falar um outro item da visão linear, planejamento estratégico. Eu não sou contra planejamento estratégico, pelo contrário, eu penso que uma empresa ela tem que se planejar para ela enxergar onde é que ela quer chegar. Agora, ela tem que ser muito flexível e muito rápida para rever o seu planejamento estratégico, sei lá, mensalmente, a cada 2 meses, a cada 3 meses, ou na pior das hipóteses, a cada semestre. Porque na velocidade que as coisas estão andando, se ela não fizer isso, ela vai morrer, e ela vai morrer rapidamente. Porque pode surgir uma empresa, uma startup, que vai matar o negócio dela e ela não está enxergando. E um exemplo aqui que eu posso trazer para você que está me assistindo é o exemplo
das fitas. Lembram das fitas que depois viraram CDs e que agora virou Netflix? Pois é. Eu não sei se você sabe, mas as mesmas produtoras de aquelas fitas de videocassete que depois viraram CDs, pensaram em lançar o streaming, que é o Netflix hoje. Só que elas acharam que era uma loucura muito grande para a época e desistiram da ideia. E aí o que aconteceu com elas? Elas quebraram. Você lembra da locadora Blockbuster, que tinha impostos de combustível, etc? Pois é, simplesmente morreu. Morreu por quê? Porque entrou um Netflix da vida, entrou uma Amazon da vida que também está vendendo streaming, e vão entrar muitas outras empresas nessa área. Tá? Então, isso é a complexidade do mundo dos negócios atual. Tá? Outra complexidade que eu quero trazer são as gerações. Eu ensino isso em aula no coaching executivo. Nós temos hoje, muitas vezes, 4 ou 5 gerações vivendo simultaneamente dentro das organizações. Só para citar algumas, tá? Nós temos os baby boomers, que nasceram na época da guerra, nós temos a geração X, a geração Y, a geração Z, que é a geração do meu filho, de 19 anos, e está vindo aí a geração Alfa. Gente, vocês imaginaram 4 gerações diferentes convivendo dentro da mesma empresa e tendo que conviver com a complexidade de opiniões, de ideias e de coisas que estão acontecendo no mundo atual? Não é brincadeira. E um outro exemplo de complexidade que nós estamos vivendo, aí mais alinhado com a questão macroeconômica, são as guerras comerciais que nós estamos vivenciando, especialmente da China com os Estados Unidos. Nós somos completamente ouvintes e audiência do que está acontecendo. Porque se eles lá não se entenderem, com certeza nós vamos ser afetados. Não só nós, enquanto população do Brasil, mas o mundo inteiro. Tudo isso resume o C do VUCA de complexidade. Tudo bem até aqui? Vamos em frente, vamos para o último agora do mundo VUCA, mas não vai terminar aqui a live, tá? Depois eu vou explicar como viver nesse mundo VUCA. Ambiguidade é o A do VUCA, tá? Eu trouxe um conceito aqui para vocês. Aspectos pouco claros e com vários sentidos levam a dificuldades nas decisões racionais. O que significa isso? Vou dar exemplo de ambiguidade. Por exemplo, eu já vivi esse tipo de situação de ambiguidade. Eu lanço um curso presencial ou lanço um curso online? Isso é uma ambiguidade. Você que está me assistindo, que é empresário, que é empreendedor, você vai lançar um produto dentro do seu nicho de mercado ou você vai abrir um outro mercado para outro público? Isso é outra ambiguidade. Pessoal, são decisões que nós temos que tomar no dia a dia empresarial e que nem sempre são claras e são fáceis de tomar. Por quê? Por causa dessa ambiguidade e por causa de todos os itens que eu citei anteriormente. Ou seja, a volatilidade, a incerteza e a complexidade. Se você analisar a ambiguidade, ela acaba refletindo a dificuldade que nós temos de tomar decisões diante desse cenário que está nos permeando aí no mundo dos negócios e no nosso dia a dia. Tá? Então, esse exemplo de lançamento de produtos é um exemplo que eu quero te trazer de ambiguidade. Bom, eu falei até agora de toda a problemática que nos envolve, que envolve a mim, que envolve a você em relação ao mundo VUCA. Eu vou te trazer algumas dicas agora de como você deve viver nisso. Como é que você tem que se postar diante de uma situação com toda essa complexidade que a gente acabou de citar. A primeira delas, dica número 1, aprender, desaprender e reaprender. Ronald, o que é isso? Eu quero te dizer o seguinte, se você está no primeiro ano da faculdade,
quando você se formar no quarto ou quinto ano, tudo aquilo que você aprendeu no primeiro ano provavelmente já vai ter desaparecido. Lamento te informar disso. Ou seja, nós vamos estudar a vida inteira daqui para frente. Eu sempre tive essa certeza porque é um dos meus valores pessoais é conhecimento. Então eu tinha certeza que eu nunca mais ia parar de estudar. Dentro desse contexto, eu tenho mais do que certeza que eu nunca vou parar de estudar. Porque hoje você não busca mais as informações te atropelam. E nós, nessa condição, nós temos que saber ser curadores de informação. O que é ser curador de informação? É você separar as informações que servem para você e jogar fora aquelas que não prestam. Por exemplo, tudo isso que eu estou te falando são coisas que eu estudei, coisas que eu tenho lido, coisas que eu tenho me interessado e eu tenho procurado me aperfeiçoar cada vez mais. Tá? Então, a primeira dica é essa. Aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, estude sempre. Não pare de estudar nunca. Tá? Essa é a primeira dica que eu te dou. Se você não quiser fazer isso, se você ficar procrastinando, se você ficar empurrando com a barriga, que só esse assunto já é tema para uma outra live, eu lamento te informar. Mas você vai sofrer muito no mercado de empregos, você vai sofrer muito no mercado de trabalho e você vai sofrer muito como empresário empreendedor. Segunda dica, errar faz parte. Inclusive é uma consequência da dica número 1. Vou repetir, errar faz parte. Pessoal, quando eu estive no Vale do Silício, ficou muito claro que errar faz parte do jogo. Eu passo um dado em sala de aula quando eu falo no Vale do Silício, que eu me assustei quando eu estive lá, porque realmente eu não sabia que era assim. 95% das startups do Vale do Silício quebram. Você sabia disso? Sabe por que eles quebram? Porque eles erram. Só que tão rápido quanto eles erram, eles corrigem. Que significa aprender, desaprender e reaprender. Tudo rapidamente. Tá? É por isso que quebra tanto. Né? Vocês podem ver que eles estão com índice acima do Brasil ainda, onde 85% das empresas quebram em até 2 anos. Tá? Então, segunda dica, permita o erro. O erro faz parte, pessoal. Terceira dica, seja um especialista generalista e um generalista especialista. Aí vocês devem estar dizendo, bom, agora o Ronald pirou de vez mesmo, né? Quer dizer, o que significa isso? Pessoal, quando eu fiz minha faculdade, minha pós-graduação, tu tinha muito claramente que ser um especialista. Por quê? Porque tu ia arrumar emprego dentro da tua área, dentro de uma especialidade específica. Por exemplo, tu tinha que ser um cara de finanças, tu tinha que ser um cara de marketing, tu tinha que ser um cara de programação, tu tinha que ser, ou seja, tu tinha que estar dentro de uma área específica, tu era uma pessoa, um especialista naquela área. Com o tempo, esse conceito ele foi mudando, os especialistas tiveram também que começar a conhecer coisas diferentes. Vou te dar um exemplo, um cara que era de finanças, e ele era muito bom em finanças, e ele passava a ser um gestor. Então, ele não tinha que manjar só de finanças, ele tinha que passar a gerir pessoas. Então, ele tinha que começar a conhecer pessoas. Olha só que legal esse link. Agora, não basta tu ser um especialista generalista, tu tem que ser um generalista especialista. Resumindo, tu tem que manjar de tudo um pouco com um determinado foco. O meu caso, por exemplo, eu vivo de conhecimento. Eu monto cursos, eu monto formações, eu monto palestras, eu vivo de conhecimento. Então, eu tenho que ser um generalista. Mas para que eu faço tudo isso? Com um objetivo, com um foco. Dar as minhas palestras, dar os meus cursos, dar as minhas formações. Ou seja, eu sou um especialista do conhecimento. Ficou claro isso? Então, terceira dica, seja um especialista generalista e seja um generalista especialista. Quarta dica, já estou chegando ao fim, tá, pessoal? Não se atucana aí, já estou indo para os finalmente aqui. Quarta dica, trabalho cooperativo e coletivo. Vou repetir, trabalho cooperativo e coletivo. Por que você acha
que as cooperativas financeiras, exemplo, Banco Sicredi, foi uma das instituições de crédito que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. Exatamente por causa dessa dica que eu estou te dando agora. Tá? Eles souberam trabalhar cooperativamente, souberam trabalhar coletivamente. Pessoal, ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Para você querer crescer, você vai ter que estabelecer parcerias, você vai ter que ter pessoas ao seu lado da sua confiança, você vai ter que delegar coisas para pessoas que possam te ajudar a ir mais longe. Porque sozinho você segue em frente. Agora, para você ir muito longe, você vai ter que ter pessoas ao seu lado, tá bom? Outro exemplo ligado a isso são as cooperativas agrícolas, né? Alguns sabem que eu sou muito ligado ao meu mentor José Luiz Tejon, e o Tejon foi considerado em 2018 como personalidade do ano do agronegócio. E eu, por consequência, eu leio muitas coisas que ele manda e que ele posta nas redes sociais e nos jornais, e fica muito claro que uma das áreas da economia que mais cresce é o agronegócio, através do quê? Das cooperativas. Então, quarta dica, trabalho cooperativo e coletivo. Quinta e última dica, tenha uma mente voltada ao crescimento e ao novo. Ó, vou repetir, tenha uma mente voltada ao crescimento e ao novo. Botei um conceito aqui para ficar mais claro. Mentes voltadas ao crescimento e ao novo aceitam desafios e riscos, enquanto mentes estáticas são adeptas do medo. Gente, olha só. Se você aceitar tudo isso que eu estou falando, essas mudanças, que nós realmente estamos no mundo VUCA, o teu nível de sofrência ele vai ser bem menor, porque nós não temos escolha. Ou nós nos adaptamos a tudo isso, ou nós vamos perecer enquanto pessoas, enquanto profissionais e enquanto população como um todo. Agora, se você tiver uma mente aberta e voltada ao novo, com certeza você vai se adaptar mais rapidamente, você vai procurar se desenvolver e você vai fazer valer a pena a busca por novas condições de vida para você, para os seus familiares e para as pessoas que você ama. Tá? Reflexões finais. Já estou indo aqui para as reflexões finais. Tá? Se você não se desenvolver, como eu estava dizendo antes, vai ser bem complicado. Tá? Se você é empresário, empreendedor, ou você tem um negócio, bom, aí é mandatório que você vá buscar o seu autodesenvolvimento, o seu autoconhecimento, e a partir daí você saiba exatamente o que você quer para a sua vida e para o seu negócio. Tá? Então, reflita sobre isso, sobre todos esses conceitos que eu trouxe, né? E eu quero te convidar também, agora antes da gente partir para o nosso final, fazer alguns convites aqui para esse público maravilhoso que está me acompanhando. Nós estamos divulgando nesse momento a turma 100 de formação em coaching da Sociedade Gaúcha. Tá? É com muito orgulho que nós chegamos a esse número de 100 turmas ao longo de 9 anos de existência. Já são mais de 2.000 coaches formados pela SGC ao longo desses 9 anos. E nós estamos com várias promoções e várias campanhas nas redes sociais para você que está aqui nos assistindo poder estar conosco. Ou você, ou os seus familiares, ou as pessoas que você ama, porque uma coisa que muito nos orgulha também é que de 70% a 90% das nossas turmas são formadas por indicações. Né? Então, se você está vendo essa live, se você vai assistir posteriormente essa live, fica o convite para você, seus familiares, para as pessoas que você ama, para transformar a sua vida em 2019 e fazer com que esse seja o melhor ano do resto dos anos das suas vidas. Tá?
e que você venha para a profissão que mais cresce no Brasil e no mundo, que é o coaching. E que, diga-se de passagem, é uma profissão entre aquelas que estão entre as profissões do futuro, que não vai desaparecer. Porque diante de tudo isso que eu falei para você, os seres humanos, eles vão precisar de ajuda, de muita ajuda. E eles vão precisar de coaches, eles vão precisar de terapeutas, eles vão precisar de mentores que ajudem essas pessoas a se acharem nesse nível de complexidade. Outro recado que eu quero te dar é para assistir o programa Business RS, que foi lançado em outubro do ano passado e está bombando no canal, na TV Vale, canal 24 da NET para a região do Vale dos Sinos. E se você quiser, você pode baixar o aplicativo também da TV Vale. Ou se você não quiser nada disso, você pode entrar no YouTube do programa Business RS, clica lá no sininho, te inscreve no nosso canal, que toda segunda-feira nós estamos postando um programa novo com assuntos super atuais sobre os negócios. Já fizemos entrevistas sobre marcas e branding, já fizemos entrevistas sobre gestão emocional, já fizemos entrevistas sobre o caso La Máfia Barbearia, que é um case de sucesso no Rio Grande do Sul, e muitos outros programas maravilhosos estão vindo aí pela frente, tá? E o terceiro e último recado que eu quero te deixar e te agradecer até esse momento que tu esteve conosco, é que eu estou fazendo um processo de mentoria coach com empreendedores, com donos de empresa, e eu quero te convidar a ser o meu mentorado, né, ou o meu coach, como queira. Tá? Eu só tenho 4 vagas disponíveis, porque o meu tempo ele é bastante restrito, então não tenho como abrir muitas vagas, mas se você quiser dar uma guinada no seu negócio em 2019, se você quiser ganhar muito dinheiro em 2019, entre em contato comigo nas redes sociais, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar a se tornar um empresário, um gestor de pessoas muito melhor do que você é hoje. Pessoal, quero agradecer de coração a audiência de todos vocês, a você que está me vendo no Facebook, a você que me viu no Instagram e a você, meu aluno querido, que eu estou gravando aqui também essa palestra para colocar nos nossos materiais das nossas formações a partir de agora, para estar sempre ligado com coisas importantes que acontecem na atualidade. Ok, pessoal? Então, gratidão, muito obrigado por terem estado comigo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima live. Tá bom? Tchau, tchau.